Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário aprovou hoje um projeto sobre o convívio de filhos e pais que estejam presos. O projeto de autoria do Executivo altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir a convivência dos filhos com os pais presos por meio de visitas periódicas. A proposta surgiu a partir da realidade das mães separadas dos filhos nos presídios. Não só é fundamental a manutenção do vínculo familiar para o processo de ressocialização das pessoas condenadas por qualquer tipo de crime, como é fundamental para qualquer criança ou adolescente que durante o processo do seu desenvolvimento, independentemente de quem sejam seus pais, possam ter a convivência com eles, terem esse ambiente familiar definido. De acordo com o texto, o contato só não vai ocorrer caso os filhos sejam vítimas do crime cometido pelos pais. A proposta aprovada no plenário foi encaminhada à sanção da presidente Dilma Rousseff. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, minimizou hoje a preocupação de economistas e parlamentares sobre uma possível alta da inflação. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ele também rebateu o relatório do governo norte-americano sobre os países emergentes. De acordo com o presidente do Banco Central, projeções do FMI indicam que a economia mundial deve crescer 3,7% este ano. Já no Brasil, o avanço deve ser menor, 2,3%. Segundo Alexandre Tombini, isso não significa que o país esteja em situação vulnerável. Tombini rebateu o relatório divulgado em fevereiro pelo Banco Central norte-americano, que classificou a economia brasileira como a segunda mais vulnerável entre 15 países emergentes. Possuímos 377 bilhões de reservas internacionais, somos credores externos líquidos, nosso endividamento externo é baixo e os compromissos de curto prazo são relativamente pequenos. Parecia que a economia ia acabar, que o Brasil não tinha nenhuma condições de fazer frente a choques internacionais, que o Brasil não tinha robustez no seu sistema financeiro, que o Brasil não tinha colchão, enfim, tudo estava uma catástrofe. O PIB veio e mostrou exatamente o contrário. Mas foi a inflação o tema mais abordado pelos senadores que participaram da audiência. Por que a meta brasileira de 4,5 ao ano é tão mais alta que nos países em desenvolvimento? Os efeitos das ações de política monetária sobre a inflação são cumulativos e se manifestam com defasagem. Dessa forma, parte significativa das respostas dos preços ao atual ciclo de aperto monetário ainda está por se materializar. Já o senador José Agripino pediu explicações sobre denúncias de que a Caixa Econômica Federal teria incorporado em 2012 420 milhões de reais do saldo de poupanças inativas. A CGU diz que o fechamento das 496 mil contas não teve respaldo legal e que o fechamento das contas não ocorreu pela falta de movimentação, mas por incorreções cadastrais. Esse processo digamos assim, de encerramento de contas é um procedimento previsto, não é? Inclusive, de certa forma, incentivado. A Comissão de Educação aprovou hoje um projeto de lei que destina mais recursos para a saúde infantil e a educação básica. A origem do dinheiro seriam os bônus de assinatura de contratos para a exploração da camada pré-sal. Os bônus são pagos pelas empresas após a assinatura de contratos de partilha da exploração da camada pré-sal. No leilão do Campo de Libra, o valor foi de 15 bilhões de reais. Os senadores pretendem alterar a lei em vigor, que não especifica o percentual dos bônus que deve ser aplicado no Fundo Social do Pré-Sal. Pelo projeto aprovado na comissão, todo o dinheiro arrecadado na assinatura dos contratos passa a ser aplicado em saúde infantil e em educação pública básica. De modo que os recursos do bônus de assinatura que vão para o governo possam ir diretamente para essas áreas, que são áreas essenciais para a população brasileira. Os senadores também aprovaram um desconto no imposto de renda de empresas que contribuem para profissionalizar jovens em risco social. Os dois projetos ainda têm que tramitar por outras comissões do Senado. O Senado vai requisitar ao governo dos Estados Unidos a liberação de documentos que podem ajudar a esclarecer episódios da ditadura militar brasileira. O
O filho do ex-presidente da República, João Goulart, deposto pelo golpe de 64, pediu aos senadores para intermediar a negociação. O filho do ex-presidente João Goulart fez um apelo à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Que, junto ao Senado americano, nos ajude a liberar esta documentação relativa ao golpe e relativa às consequências do golpe de Estado que houve em nosso país. João Vicente Goulart e os parlamentares também se encontraram com o presidente do Senado. Eles entregaram a Renan Calheiros documentos da Comissão Nacional da Verdade que comprovam a espionagem de Jango no exílio e a participação norte-americana nas ditaduras da América Latina. E pediram o apoio de Renan para conseguir mais documentos junto ao Senado dos Estados Unidos que podem esclarecer episódios da ditadura militar brasileira. São documentos esclarecedores a respeito da morte do ex-presidente Jango. Saímos deste encontro com a garantia do presidente do Senado Federal Brasileiro de que fará o contato com o presidente do Senado americano e de que uma comissão de senadores brasileiros terão o contato com o presidente do Senado americano e que nós teremos acesso a esses documentos. É importante para o Brasil, é importante para a democracia brasileira e é importante para os historiadores do Brasil, é importante para a academia, para que nós tenhamos a certeza de que esse golpe de Estado foi dado contra a democracia brasileira e não a favor da democracia. Os pais de uma estudante assassinada no início do mês no Distrito Federal vieram hoje ao Senado pedir a redução da maioridade penal. Nas camisetas, a foto de Iohali Ferreira, morta com um tiro no rosto no dia 9 de março. O assassino, confesso, cometeu o crime um dia antes de completar 18 anos e vai responder na justiça como menor de idade. Os pais da estudante de 14 anos pediram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a votação de projetos que reduzem a maioridade penal no Brasil. Por que um de menor tem direito de votar, mas não tem o direito de cumprir com seus atos? Eles têm que responder pelos seus atos. A mãe de Iohali disse que vai ficar acampada em frente ao Palácio do Planalto até ser recebida pela presidente Dilma Rousseff. Eu só queria falar com ela, gente, para entender um pouco do meu sofrimento. Eu estou sofrendo demais. Esse assassino, a minha filha, tinha apenas 14 anos. A diminuição da maioridade penal já foi rejeitada numa comissão do Senado, mas o assunto ainda pode ser levado diretamente ao plenário. Nós vamos conversar com os líderes e já assumimos um compromisso no sentido de pautar essa matéria. É evidente que ela é uma matéria complexa, mas será, sobretudo, a oportunidade para que cada um vote da maneira que entender que deve votar. Mais mulheres na política. Esse é o nome da campanha que será lançada amanhã pelo Congresso, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral realiza este ano uma campanha para aumentar a participação da mulher brasileira na política. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello. Presidente, o Brasil, saiu recentemente um levantamento e entre 188 países, o Brasil ocupa a posição de número 156 no ranking de participação das mulheres na política. A que o senhor atribui essa participação tão baixa? Há uma visão simplesmente machista. E aí se colocando em plano secundário o princípio igualitário. O fato de, inclusive, o gênero feminino ser em quantitativo superior ao gênero masculino. Veio a lei das eleições e previu que necessariamente nós teríamos percentuais aí que deverão ser obrigatoriamente, portanto, necessariamente observados. No máximo 70, no mínimo 30 de cada gênero. Mas é preciso que o formal se transforme em realidade, ou seja, que os partidos políticos estejam sensibilizados
para realmente escolherem candidatas que tenham chances de vencer e não candidatas simplesmente formais para constarem e atender-se, portanto, à exigência legal. Em boa hora há essa campanha e a publicidade institucional foi prevista pelo Congresso em lei e o TSE está engajado nessa publicidade. Como vai funcionar essa campanha de fato, presidente? Buscando sensibilizar principalmente o eleitor, a sensibilizar os políticos em geral, que dominam os partidos políticos, e também o eleitor quanto à escolha da mulher para representá-lo. Presidente, o senhor acredita que o fato da gente ter uma mulher na presidência da República nos últimos anos, isso possa de alguma maneira até influenciar positivamente na visão do eleitor e quebrar um pouco esse machismo? Sem dúvida alguma, nós temos uma mulher na presidência da República, no cargo mais alto da República, temos 2 governadoras, temos 10 senadoras e 46, se não me falha a memória, deputadas federais. Mas esses quantitativos, afastada a problemática do cargo único, que é o cargo de presidente da República, esses quantitativos são muito pequenos, porque representam apenas cerca de 10% da composição das casas legislativas. Presidente, o senhor recebeu, exatamente para tratar sobre esse assunto, o senhor recebeu parlamentares, né? Senadoras, deputadas. O Congresso, ele vai participar de alguma maneira dessa campanha? Vai. Amanhã mesmo nós teremos um evento no Senado da República para lançar, inclusive, o que se tem já como publicidade institucional a respeito. E para caminharmos no sentido de sensibilizar os dirigentes quanto à necessidade de se mudar essa ótica, de ter-se, portanto, uma participação mais efetiva da mulher na política. Muito obrigado pela entrevista, presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello. A cerimônia de lançamento está prevista para o meio-dia, em sessão solene do Congresso, e será transmitida ao vivo pela TV Senado. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quarta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.